Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje estamos com mais uma live muito especial de empreendedorismo materno. Essa live, essa série de lives de empreendedorismo materno é uma iniciativa do Espaço Unitar, aqui de Curitiba, que criou um projeto muito especial chamado Portal do Universo Materno, onde tem um espaço muito especial vinculado às mães empreendedoras. Esse projeto é bem legal porque ele faz o encontro entre a mãe e a mãe empreendedora. Então tem um conteúdo muito especial lá, que depois vocês podem conferir no Espaço Unitar, como ele está estruturado, e tem os classificados de mães empreendedoras. Então, nós temos muitas mães empreendedoras que já trabalham com os produtos e nós trouxemos essas mães para conversar umas com as outras. Então, eu sou uma dessas mães empreendedoras, que se considera mãe empreendedora dentro do projeto. E nós temos. Hoje eu vou entrevistar uma super mãe empreendedora também, que é a Cassiana, da Colo de Mãe. É uma empresa que já tem quase 7 anos também, como a Pura Chuva. E esse projeto, ele visa fazer um rodízio, né? Então, hoje eu estou entrevistando a Cassiana, em outro momento ela pode vir entrevistar outra empreendedora, para que umas possam conversar com as outras e em seus próprios canais falar sobre o empreender materno, sobre os desafios de tudo isso. Então eu vou chamar aqui a Cassiana para vocês conhecerem essa jornada maravilhosa, para a gente se inspirar e trazer para nossa vida essa força. Deixa eu chamar ela aqui. Olá! Oi! Boa Tudo, noite, Cassi. Tudo bem? tudo bem por aqui? Cassi, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a Colo de Mãe, sobre essa jornada incrível de quase 7 anos também, para a gente começar o nosso bate-papo. Tá, então eu sou a Cassi, da Colo de Mãe. A Colo de Mãe, que tá aqui, trouxe meu. É uma empresa de enxoval funcional para bebês, mamães e crianças. E a gente fica em Curitiba, mas hoje a gente vende para o Brasil inteiro. Nós fabricamos os nossos próprios produtos. E assim, o forte da Colo de Mãe são os itens de desfraude e as toalhas, que são bem famosas e desejadas, mas a gente tem vários outros itens, ninho, almofada. A Colo de Mãe começou lá em 2013, no final de 2013, mas oficialmente eu conto 2014, no ático da minha casa. Eu tinha uma sócia na época, eu e a Fran, e eu costurava as coisas, tudo, era muito artesanal. E como foi se transformando esse artesanal para uma empresa, para o que é hoje? Como que mudou essa estrutura no decorrer dos anos? Foi até, eu considero até que rápido, assim. Eu sou uma pessoa bem pé no chão, assim, até conservadora demais. Não sou muito de me atirar em, vou fazer um empréstimo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu queria começar sempre assim, muito um passo de cada vez, consolidado. Então, quando a gente começou a Colo de Mãe, a gente começou cada uma com R$ 400. Lógico que eu tinha uma estrutura, eu tinha minha casa, tinha máquina, tinha espaço, né, para fazer, mas a gente não investiu muito e a gente foi fazendo aos poucos, cada vez que dava possibilidade, né? A gente começou a vender bastante, então vamos fazer. Mas por um bom período, eu que fiquei costurando e fazer na parte produtiva. Só que daí, quando você fica muito na parte de produção, você não consegue vender, né? E aí é uma coisa complicada. E mesmo assim, né?
como eu tinha uma sócia, a Fran ficava com a parte de venda. Mas eu sou formada em moda, eu não sou costureira. E tem uma diferença muito grande nisso. Porque as costureiras têm prática, têm máquinas diferentes. Eu tinha uma máquina reta caseira e uma overlock industrial só. Então, praticamente tudo que a gente criou, a toalha que a gente tem, o desfraude que a gente tem, eu desenvolvi para poder usar essas duas máquinas que eu tinha. Foi pensando assim, o que que eu tenho? Eu tenho isso, então só dá para fazer se for desse jeito. E é por isso que a toalha é do jeito que é hoje, e é por isso que o desfraude é do jeito que é. Ah, mas é super legal você ter esse olhar, porque você, como na área da moda, você tinha um olhar empreendedor, talvez não, diferente, né, em relação ao que você queria entregar para as pessoas. E você conseguiu trazer isso para tua sócia na época, né? Ou ainda Sim, é? não, a gente ficou na sociedade até 2017, e aí a Fran seguiu a vida dela e eu fiquei com a colo de mãe. Você também teve sócia, não teve? Não. Sim, várias. Várias, na verdade, eu falei, chega, eu acho que eu não vou desistir disso, porque é complicado ter sócio, eu achei, pelo menos para mim. Eu Como que acho que foi no para começo você? é muito bom, sabe? Nessa É, dinâmica do começo. começo, que você tem que ser um polvo, né? Ter sócio, ele te ajuda porque você vai distribuindo os pesos, né? Sim, você divide um pouco as E ideias. eu acredito que se eu tivesse começado sozinha, provavelmente a trajetória seria outra, né? Não sei se melhor ou Uhum. pior, mas seria outra. E talvez assim, né? E ia ser mais desgastante no começo. Agora eu sou sozinha, eu sei que é puxado. Lógico que agora eu tenho É puxado, funcionária e tal, mas é puxado. é puxado, mas eu achei difícil isso de sociedade, porque chega um ponto assim que uma quer uma coisa, outra quer outra, e parece que É é muito difícil difícil você você alinhar, né? alinhar, né, E, as ideias. E mesmo e assim, hoje meu sócio é meu marido, né? E mesmo assim, é uma guerra em alguns momentos para a gente conseguir se alinhar, mas eu achei um pouco mais fácil até. No caso, o seu marido trabalha com você, essa não, jornada é separada? é bem separado. Meu marido é engenheiro. Ele não se envolve agora que a gente troca mais um pouco, mas por um tempo foi assim, assunto minha empresa, ninguém rela nela. Ninguém dá Agora, pitaco agora eu aqui. tô soltando um pouquinho. E você faz bastante feira ou fazia? Porque a gente se conheceu, né, em todo esse movimento de empreendedorismo materno, a Feira Maternário, pelo que eu me lembro, assim. Sim. E pode Não, pode falar. falar. Opa. E as feiras eram interessantes porque a gente conhecia muitos empreendimentos e muitos cresceram muito através das feiras. Como é que foi esse movimento de fazer feira e trabalhar com isso? Então, a nossa primeira feira foi em dezembro de 2014. A gente fez um Urbano Bazar. E aí a gente vendeu, eu lembro, acho que a gente vendeu, sei lá, R$ 1.400. E a gente, nossa, vendemos muito, porque era um volume grande pra gente. Imagina a gente que costurava, cortava as coisas. Imagina, olha só, em um final de semana. Daí, nesse ano, em dezembro de 2014, a gente, né, conversou e daí a gente decidiu, ó, 2015 é o ano das feiras. Vai ser o ano das feiras. E realmente, a gente fez uma em Joinville, a Love Baby, foi boa, mas assim, boa para a época, né? Se eu olhar hoje, o que a gente vendeu na época, eu não ia pegar a estrada, a gente viajava, as nossas coisas são super volumosas. Essa Urbano Bazar, a gente dividiu o stand com a Rafa Laços e a gente viajou em três, num carro, com todo o stand dentro, Nossa, com mala para ficar, é, sabe, carregando caixote, loucura total. Mas foi muito legal, né? Foi assim, foi a nossa primeira. E a segunda, a gente fez ela em abril e em maio a gente fez a Maternarum. A Maternarum é a minha feira do coração, assim, a melhor, não conheço feira melhor. que delícia. Por todo o clima, por tudo que tinha, assim, e um retorno muito bom. Um retorno muito bom. Um investimento baixo que a gente tinha
e era um público muito acertado, assim, muito conectado com as coisas que tinham, que davam valor, né? Um público que valorizava os produtos que tinham ali, as pessoas que gostavam de conversar, né? Para saber como que a gente fazia e tal. A gente fez até a última Maternarum eu fiz, Uhum. enquanto teve Maternarum, a gente Enquanto esteve lá. teve. Aí depois eu comecei a fazer, me arrisquei, fui para Campinas, fiz uma feira que foi muito boa, daí na segunda ainda levei gente, a feira foi um fiasco, foi bem ruim. Assim, a gente vai se virando, mas para não ter prejuízo, mas feira tem disso, né? Uma é boa, outra Feira não é uma tanto. loteria, porque você precisa estar muito alinhado com aquele público que frequenta, né? Por isso que eu acho que a Maternarum era impactante. Sim, Basicamente eram as mães se encontrando com coisas maravilhosas, com produtos super especiais, né? Como o teu. era muito legal a Maternarum. E tinha um clima muito bom, né? A gente aprendeu muito. Aprendeu a fazer stand, a organizar as coisas. E uma das coisas que, até hoje, assim, depois eu fui fazer feira de lojista, né? E olha que engraçado, né? Quando terminou esse ano que passou, eu falei assim, ano que vem eu não vou fazer feira nenhuma. Como se, como se eu estivesse adivinhando que vinha um Covid por aí. Porque eu, Que tinha uma pandemia chegando. porque cansa, né? Feira cansa muito. Nossa, E nossa. aí eu tinha começado assim, faço a Cuticute, que é uma feira menor, porque bebê e gestante eu já fiz também, mas é muito cansativo. São pessoas procurando desconto e não procurando um produto de qualidade. É bem complicado, né? É, e aí, feira de lojista. E feira de lojista é completamente diferente de feira de público final. Eu sou boa de público final. De feira de lojista eu não sou tão boa, mas eu me esforço. Porque é outra abordagem, né? No É público varejo final, daí, né? então, pro varejo você vai e tal e conversa. Para atacado, é, é tudo um pouco mais formal. Você fica dentro, você espera as pessoas chegarem. Eu tive uma cliente que não sei se vai assistir, mas assim, ó, eu participei 3 edições de uma feira. Na terceira edição, ela falou assim: eu passei nas outras feiras que você estava aqui. Hoje eu vou fazer pedido. Na terceira edição. É um super investimento ir na feira. A pessoa faz 3 anos seguidos para fazer um Nossa. pedido. Que é meio que para saber assim, será que é uma empresa boa? Será que se consolida? É, é um investimento grande também, né? Porque tudo que você vai fazer é assim, chutando baixo, baixo, baixo. Se você for em modo muito econômico, você vai gastar de 10 a 15 mil para fazer a feira de Uhum. atacado. E aí você tem que vender lá. Imagina, Luiz, colocando aqui tempo de conversão de 3 anos. Se no site fosse assim, É. eu tava errado. É, e, e assim, é um super investimento. Você precisa de material, você precisa de stand, você viaja, leva as coisas, eu não entrego lá, depois volto, fabrico. Só que é bem desgastante, mas os meus melhores clientes de hoje eu conheci nas feiras. São clientes, Aham. assim, eu faço 20 vendas na feira, mais ou menos. Eu não vou com um stand muito grande, eu sou pequena ali dentro, não chama muita atenção, apesar dos produtos chamarem e tal. Mas, assim, consigo converter 20 vendas. Desses, cada feira ficam 5. Mas esses 5 são, assim, os amores da minha vida. Aham. Te Porque abriram muitas portas, e né? eles vão ficando. E aí, uma coisa engraçada, assim, que eu vou percebendo que tem a ver com a feira, né? Às vezes você não tem um retorno imediato, o que é frustrante, né? Quando você precisa pagar a conta, né? Você Sim. vai esperando, né? Eu sou bem otimista, então eu vou sempre esperando que eu vou fazer o meu melhor. E nas últimas feiras não tem sido assim, sabe? As pessoas estão bem contidas, não tem mais compra por impulso, é tudo muito pensado, então a pessoa vai, depois ela volta tal. Mas ir nas feiras, você tá lá no site da feira, você tá no material publicitário, você tá em vários. O nome da marca tá aparecendo. Porque eu frequentei essas feiras,
A Amazon ligou para mim para colocar os produtos no Marketplace. Hoje a gente Ai, tem que produtos na legal. Amazon, mas não fui eu que fui lá e falei, viu, Amazon, deixa eu pôr. Não, eles me ligaram quando eles iam lançar a linha de bebê, falaram, ai, não sei o que. Daí eu perguntei, ai, como que vocês encontraram? Eles falaram que fizeram uma busca na internet, mas eu tenho certeza que pegou um filtro assim. Porque, né, digitar a colo de mãe não tem uma projeção assim tão grande. Enxoval de bebê, Aham. tô eu lá na frente né, da RIEP, da LuBebê e tal. A B2W ligou para mim. E nesse mesmo movimento assim de ser procurada, e a gente tinha até comentado antes, né, de falar a parceria e tudo mais com a Bela Gil, A a, Bela Gil, né? a Super morada, legal. Conta pra a nós. Paula da Morada da Floresta, que é parceira da Bela Gil, né, com a Bebês Ecológicos, tem. Vamos começar do começo, né? A Bela Gil tem uma Aham, caixa conta. de enxoval para bebês, Sim. baseada na caixa de enxoval finlandesa, que é uma caixa onde o bebê que é meio que um Moisésinho, e lá na Finlândia o governo ele entrega cheio de enxoval para todas as mulheres que completam o pré-natal. Né? Ela pode escolher dinheiro ou caixa, mas todo mundo escolhe a caixa, ou a grande maioria. E aí ela trouxe essa ideia para o Brasil, né, de fazer essa caixa, porque não pode ter emenda, tal. É uma caixa meio assim, com pré-requisitos de segurança. E dentro ela foi convidando uma série de empresas que tinham um alinhamento com ideológico, né? Assim, de sustentabilidade, de processo produtivo e tudo mais. E aí, conhecendo, né, a Ana Paula entrou em contato comigo, que é a da Morada da Floresta. Tô eu um dia abrindo meu e-mail e tem lá, você quer? E eu tinha visto já o negócio da caixa, que estava aberta a Sim. inscrição tal. Eu falei assim, nossa, não acredito nisso, tal. E aí, para propor a parceria com a Colo de Mãe para a gente entrar com a toalha. A gente não tem nenhum selo de orgânico, ecológico e tal. Mas o que pegou né, no funil ali para a Colo de Mãe entrar, primeiro, nós somos uma empresa pequena, com produção interna, né? Toda a produção nacional, toda a nossa matéria-prima é nacional também, a gente não traz Uhum. matéria-prima de fora. E a toalha é um produto que não é descartável, né? Ele vai ser usado por muito tempo. E a nossa toalha, para quem já conhece, quando a criança completa 2 anos, ela tá perfeita, do mesmo jeito que estava quando nasceu. Então, significa que essa mãe vai poder passar adiante, né? Para uma outra, talvez para o próximo filho. E durável também, Muito né? Feito com estável. material durável. Exatamente. E aí Mas, surgiu Cassi, vai como ser. Mas como foi esse contato, essa aproximação, primeiro com a Morada da Floresta, né? Porque eu achei legal que as mulheres elas percebam que mesmo sendo pequenas, né? Ou começando pequenas, elas têm um potencial grande de alcançar grande produtividade, alcançar públicos que ela, na cabeça dela, né? Por exemplo, Bela Gil já é uma pessoa famosa, inalcançável, mas não, isso é um processo de parceria, de contato que cada uma tem que desenvolver dentro do nicho que ela está trabalhando. Como que Eu foi esse encontro com a Morada? Que tipo de parceria que vocês fizeram, né, para você chegar até a Bela Gil dessa forma? Então, a Morada, ela tem vários produtos ali dentro da caixa, né? E a Ana Paula, que é uma das donas da Morada da Floresta, ela que estava fazendo a curadoria. Então, ela estava selecionando, ela chegou, falou assim, queria marcar uma reunião com você, tal. Daí até agendei com ela para marcar essa reunião. A gente fez uma reunião online e aí a gente foi conversando, ela perguntando como que era, tal, mostrei o produto. Mas ela já E te conhecia antes, né? Ou não, não? Foi não na tua inscrição. conhecia. Foi assim, Ah, que legal. foi por filtro. Acho que depois começou a pesquisar para ver onde a cola de mãe tá, Uhum. porque isso é muito importante, né? Por Sim, onde a gente anda, o que a gente fala, o que a gente faz, né? E tudo isso dá
não é, validar, Credibilidade. dá uma credibilidade. Ele dá credibilidade para a marca e vai traçando a personalidade também, né? Eu podia ter um produto super durável, mas que não tivesse nada a ver, né, com o projeto deles. Mas Sim, conversando comigo e conhecendo, né, o método de produção e tudo mais, como eu fazia. A gente conversou sobre fornecedor. Ela falou, esse também é um fornecedor de um dos produtos meus, tal. Porque é fornecedor nacional. E aí se deu o processo todo. Mas assim, é, eu finjo plenitude e calma quando eu vejo. Mas quando eu vejo assim, eu marco a Bela. Quando a gente foi lançar o vídeo, né, que tá publicado. Aí eu sim. recebi uma arte do designer, eu falei assim, não, acho que assim não dá, porque tem a foto da Bela Gil, eu queria associar com o produto, não com ela, não tem autorização, né, para usar. Tá. Daí mudou, daí ainda colocou o nome dela. Eu falei, ai meu Deus, será? Será que vai dar merda isso? Porque, né, isso eu sou processada. Aí eu peguei, falei assim, daí pensei, escrevi um texto que dava ok com a imagem, escrevi o negócio, marquei todo mundo que tinha que marcar, enviei, falei, vou mandar primeiro no e-mail. Mandei no e-mail. Daí falei, não, acho que dá para publicar. Pá. 1 minuto depois que eu tinha publicado, Bela Gil tinha visto a própria, dei até print, porque toda vez que ela vê alguma coisa, eu dou print. Dei print assim, eu falei, meu Deus do céu, ela viu. Aí no outro dia eu chego na empresa, a Ana Paula da Morada da Floresta, ela tá na minha base de leads, então ela recebe os e-mails da empresa. Ela respondeu, muito legal! Ah, A gente não pode fazer coisa errada. Tem que ser tudo muito certo. sim. E dá um frio na barriga, né? De sentir a gente se aproximando de pessoas que são super destaque, né? Sim, Nesse nicho de maternidade, principalmente. E conta pra nós, assim, você tem uma história super emocionante em relação à tua busca pela maternidade, né? Eu já te considero super mãe, então, independente de qualquer coisa, conta como foi esse desafio para você ao longo desses anos. Você tem relatos já sendo publicados, né? De como foi sim. isso mais detalhado lá no blog da Unitá. Mas diz para mim como foi esse empreender, maternar, porque quando você tinha a cola de mãe, você ainda não tinha tido essa experiência com a maternidade, né? Sim. Sim, não tinha. É, vamos lá. Então, no blog tem lá bem detalhado e até um pouco abreviado, né? Porque é uma trajetória longa, É longa. é bem longa. Já tem 2 textos, sábado saiu o terceiro, que completa essa primeira, essa parte ali da arte de recomeçar. E acho que é bem isso, né? Para mim é sempre um recomeço. Quando eu comecei a Colo de Mãe, eu tinha acabado de casar. Eu me casei em 2013. Eu trabalhava em Sorocaba. Eu sou do interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, mas eu trabalhava em Sorocaba. Saí do meu no SESI. Eu dava aula de costura e modelagem. Saí do SESI, voltei para minha casa só num períodozinho assim e casei e vim para cá, vim para Curitiba. Eu e meu marido, a gente namorou 9 anos e a gente nunca morou no mesmo estado. A gente sempre namorou à distância. Nossa, E aí, quando eu casei, eu vim pra cá. E eu vim assim, não quero fazer nada. E ele falava assim: você não vai trabalhar? Você não vai mandar currículo? Eu falei assim: não, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu não vou ficar mandando currículo só para ter um emprego. Quando eu for uhum. trabalhar, eu vou trabalhar com uma coisa que eu realmente quero. Porque, assim, eu gostava muito do que eu fazia no SESI, mas não era o que eu queria fazer para sempre. Então, quando eu vim para cá, eu vim com esse propósito. E a minha ideia era, assim, passar uns 6 meses e no outro ano decidir o que eu queria fazer, né? E aí, quando fazia, sei lá, um mês, foi mais ou menos nessa época, assim, em setembro, a Fran, que tinha estudado comigo quando a gente era criança em Santa Cruz, né? Ela é de Campinas, mas morou passou a infância em Santa Cruz, adolescência, estava morando aqui e ela chegou na minha casa com 2 cupcakes e 3 ideias de negócio, porque ela queria montar um negócio comigo. E aí ela foi dando as sugestões, assim, uma era montar uma loja de cupcake, uma era montar um espaço
de brincar, tipo uma coisa grandiosa. E a outra era fazer, eu tenho essa naninha aqui do meu filho, só que ela é tão sem graça, tal. Eu falei, isso eu sei fazer. Então, se vamos fazer alguma coisa, vamos fazer isso, porque isso daqui eu garanto. Agora, cupcake, né, assim, eu gosto de cozinhar, mas vou fazer cupcake. Esse negócio de parque de diversão eu acho super legal, mas tenho 200 mil para investir? Não tenho. Então, então, vamos começar aqui. E a gente começou assim, sabe? Daí a gente fez uma naninha, a gente nem tinha costurado, tirou uma foto para vender uma naninha. A gente falou, é isso. E aí a gente começou a fazer e era uma coisa meio que... Ah, não, então vamos só à tarde. De repente, 9 da manhã, 8 da manhã, ela estava aparecendo em casa. Eu falava, meu Deus, que essa pessoa animada? 8 da manhã na minha casa, querendo trabalhar. Então, a Fran meio que me empurrou para a gente fazer. Daí, quando começou a engrenar, ali no final de 2013, eu já tinha tido empresa antes e tudo mais. A Fran é fisioterapeuta, né? Então, ela até montar a Cola de Mãe, ela não tinha empresa. Muito menos de produto, né? Daí a gente sentou em dezembro e falei, então, mas se a gente vai fazer, vamos fazer certo. Daí a gente começou a organizar, montar plano de negócio, escolher o nome, porque a gente não tinha nome. Então, quando a gente começou mesmo, a gente já tinha o nome, já tinha dado início, entrada no registro do nome, né? Do nome. Colo de mãe, sempre foi mesmo. Sempre foi colo de mãe. Já compramos o domínio que tinha, então a gente fez bem assim, vamos começar certo. Nosso primeiro investimento, o investimento mais caro, foi esse do registro do nome. E foi muito bom, porque ao longo, né, dessas aventuras assim por feiras, a gente viu muita empresa até assim fechando, porque chegava num ponto e daí, putz, não posso usar mais esse nome, a pessoa se sentia muito desmotivada para começar de novo, porque, né, tirar o nome é tirar a essência da empresa, né? É muito difícil fazer essa transição para um outro nome. E eu vi algumas empresas que, se não dá para usar, não quero mais. Então, isso daí, todo mundo que fala assim, vou montar um negócio, eu sempre falo, então já pensa no nome, já vê se dá para registrar, já dá a entrada no registro e compra o domínio. Depois você faz qualquer coisa. Antes de começar a divulgar, antes de montar página no Instagram, Facebook, faz isso daí. Porque... E pesquisa bem, né? Se não tem outras marcas similares. E olha que coisa, né? Daí, quando a gente fez... Hoje, a gente tem registro, marca registrada mesmo, em 3 categorias. Porque tem essa ainda, né? Porque você faz o registro por categoria. Então, a gente tem registro de loja, porque eu podia ter a fábrica da Colo de Mãe para cama, mesa e banho, mas não podia ter uma loja da Colo de Mãe. Aí, a gente tem cama, mesa e banho, vestuário e loja para arrematar ali. Enfim, nesse processo ali, tudo começou... A Fran era mãe, eu não, e eu entrei ali. Mas eu já era tia. E eu sempre tive uma relação muito boa, assim, com criança. O primeiro produto da Colo de Mãe, eu falo que é a naninha, mas o que a gente vende hoje, eu fiz em 2012 pro meu sobrinho, que no final não nasceu, porque minha cunhada teve um aborto espontâneo quando ela estava com 2 meses, mais ou menos, do primeiro filho dela. O primeiro filho do meu irmão mais velho. E aí eu fiz uma cobra. A cobra, não sei se você lembra, que é aquele rolo bem grande montessoriano, que é todo colorido e tal. Eu fiz para o meu sobrinho. E aí depois chegou num ponto, a gente falou assim, vamos voltar a fazer. E aí a cobra é um produto que eu sempre vendo. Agora ela virou baleia, porque tem gente que tem pânico de cobra, virou unicórnio. Virou panda, ela tem vários formatos, assim. Então, começou lá atrás. Eu sou uma pessoa bem colorida, dá pra ver, assim. Eu gosto muito de cor, gosto de estampa. Eu gosto da infância em si. Então, tem gente que fala assim, só pode ser uma mãe para fazer isso. E antes eu ficava assim, né? Principalmente quando eu estava no começo desse processo ali, falar assim, só pode ser uma mãe para fazer isso, me excluía.
E eu falava assim, não, não é, isso não é coisa de mãe, é coisa de gente que pensa. Porque Claro. você tem que ter afinidade com o seu público, né? Eu tenho cunhadas, eu tenho amigas que têm filho, às vezes eu mando um produto para testar, eu percebo, eu observo, eu ouço o cliente, tem produto, por exemplo, o tapete para introdução alimentar, foi uma cliente que falou assim, viu, não tem nada para colocar, porque ai, só o babador é pouco, depois eu tenho que limpar o chão. Aí eu falei assim, mas como que você queria isso? Daí ela foi falando assim, uma coisa que ela achava. Daí eu falei, mas quanto você acha que custaria? Dela, não sei se eu pagaria isso e isso. No final, o custo do meu produto não casa com o preço que ela queria. Aham. Mas ali a minha tia falando, fazia fantasia para as minhas primas, fantasias lindas que se transformavam, né, tia? E 2 vezes ganhamos o primeiro lugar no concurso do carnaval. Que delícia. E foi assim. Aí, né, então, 2014, eu estava muito no começo do meu casamento, nem pensava, assim, pensava em ser mãe, porque é Uhum. uma coisa que era muito natural para mim, na minha família, né? Todo mundo tem muitos filhos, então você casa, você vai ter filho naturalmente, como parece ser para todo mundo, né? E parece que para todo mundo é assim, e não necessariamente, né? Não A gente necessariamente. não sabe as histórias que tem por trás. Aos poucos a gente vai Uhum. descobrindo, né? Mas olhando para as pessoas, olhando o Instagram, olhando fotos, a gente não sabe o que as pessoas passam, porque ninguém registra os momentos tristes, né? Até quando eu fui Sim. lançar os posts, né, as cartas, a Carmela falou assim: eu queria eu queria foto sua. Eu falei, Carmela, não tenho, eu tenho foto sorrindo, às vezes no mesmo dia. Você acha que é coerente? Eu não acho. Não acho coerente colocar. Não parece se pegar assim, várias fotos no celular, porque a gente é complexo, às vezes a gente ri, às vezes a gente chora. Uhum. E ninguém fica tirando foto na depressão, né? Do tipo, como que Sim, é natural, é difícil, realmente é difícil e você assim, expressar numa imagem essas emoções, né? exatamente. E existem momentos de grande alegria e de profunda tristeza que você nem lembra, né, de pegar um celular e registrar. Depois, até no decorrer dessa história, algumas coisas eu já fotografei alguma coisa assim, trash, mas não publicar. Aham. Né? É mais um registro assim para ficar marcado. Ó, esse dia foi assim. É uma forma de ter orgulho das coisas ruins também, né? Porque a gente aprendeu Sim, daquele momento. sim. Daí o que aconteceu, né? Daí beleza. E na minha questão de maternar, para mim seria natural como de todo mundo, e num primeiro momento foi, porque na minha primeira gestação, né, em 2016, eu fui ao médico, né, me organizei assim, beleza, tal, então fui no médico em maio, fiz exames, tal, não, tá ótimo, para de tomar a pílula em junho, meu marido estava viajando, ele voltou em julho, em agosto eu estava grávida. Então, se a história fosse linear, eu seria mais uma daquelas pessoas que fala, mas é tão fácil. Aham. Né? Eu tinha 33 anos na época. Nossa, mas é tão fácil, eu parei de tomar pílula e engravidei. Né? Poderia ser isso. Mas, Sim. né, pouco tempo depois, bem pouco tempo mesmo, na mesma semana, eu tive um sangramento que, não, é normal, não começou sangue. E aí a gente fez o acompanhamento e não era, né? Não era normal. Até que né? Porque muitas pessoas têm abortos espontâneos. Então, E a gente não sabe o quanto isso é normal, né? Hoje em porque dia acontece muito. E já acontecia antes, porque daí quando você comenta, assim, a sua avó teve, a sua tia, não sei quem teve, a filha de fulano de tal já teve, e antes da minha eu tive também. Todo mundo tem uma história. É só começar a desenrolar, né? Mas ninguém fala, porque ninguém quer falar coisa chata, né? Ninguém quer Uhum. falar coisa que pode Às vezes acha desmotivar. isso, às vezes assusta, né? A mãe, eu, pelo menos quando eu engravidei, eu tinha
pavor. Eu não sei de onde vinha esse pavor, assim, de acontecer alguma coisa comigo e durante a gestação. Então, isso a gente acha que evita de falar para não amedrontar também, né? Porque é uma novidade muito profunda na vida de uma mulher. E, não, assim, casos próximos acabam traumatizando também, né? Então, toda a minha família é traumatizada. Dá até dó, não, não deveria, né? Mas beleza, daí teve um desenrolar, assim, não muito simples, porque no final parecia que era talvez uma gravidez ovariana e depois não era nada disso. E ficou por isso mesmo e vida que segue. E ali, um ano depois, exatamente um ano depois, eu engravidei de novo e quase que na mesma sequência, só que dessa vez foi até mais antecipado. No dia que eu descobri que estava grávida, eu tive o sangramento. E aí eu estava no Chile e, por sorte, meu marido tinha lembrado de eu fazer o seguro de saúde e a gente passou uma manhã assim no hospital fazendo exame. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Daí voltei, meu marido ainda ia trabalhar lá. Então eu voltei para Curitiba e na outra também meu marido estava trabalhando fora. Então ele estava aqui, daí estava fora. As coisas sempre desenrolavam quando eu estava sozinha. É. Aí, Desafiador. é. E minha família não é daqui, né? É do interior de São Paulo. Mas eu tenho amigas muito boas. A Fabiola tá aqui, a Fabiola já levou bolo para mim, já ficou lá na cama. Será que vai? Será que vai? Será que não vai? Legal, é muito bom a gente ter essa rede de apoio, né? Independente de qualquer coisa, a gente ter essa rede junto sempre da gente. Assim, como a minha família não é daqui, e mesmo assim, né, nessa segunda vez, tinha algumas questões, porque bem nesse período eu estava desmanchando a sociedade. Então, é bastante tenso esse processo todo, porque é como a separação de um casamento, né? Muito. E Foi o aí, que eu nessa tive. separação de casamento, eu estava tendo sangramentos, ainda não tinha tido o definitivo do aborto. Então, eu saía de uma reunião e às vezes ia direto para o hospital para ver o que tinha acontecido e tal. E nesses vai e vem, às vezes eu ia de Uber, daí uma amiga ia me buscar, daí me levava para casa e tal. E daí nesse processo meus pais estavam em São Paulo, iam voltar para casa deles, voltaram, vieram para ficar comigo também, ali minha mãe. Daí para ficar até meu marido voltar, daí meu marido voltou, e bem no dia que ele voltou, a gente descobriu que eu tinha perdido o bebê, né? E também, assim, perdeu o bebê, putz, de novo, tal, né? Deve ter um problema. Mas que se exploda, né? Perdeu, me dá uma taça de vinho, porque se eu não posso, né? Se eu não tenho mais um filho, pelo menos vinho eu vou tomar. Que a gente faz umas coisas assim. Cássia, mas super interessante ver não vou dizer tranquilidade, porque é um momento difícil, né? Com certeza vem a explosão de tristeza, de choro, mas você foi muito perseverante em seguir em frente, tipo, vou ter uma próxima oportunidade, as coisas vão mudar e não parou com nada, né? Às vezes a mulher pode entrar num processo, né, de minha vida acabou, mas não, eu achei muito bom essa determinação, esse ânimo, tipo, vamos lá, vai dar tudo certo. Eu sou meio. Lembra daquele. Tinha, não sei se vocês lembram, tinha um cara que fazia umas coisas motivacionais na empresa, Robert Klimber. E aí ele, perdeu uma perna, perdeu outra perna, perdeu um braço, depois virou um peso de papel. Eu tô quase assim. Porque daí, né, evoluindo, assim, num breve resumo, quem quiser saber mais depois leia lá os textos, né? Não era um aborto, era uma gravidez ectópica, perdi uma trompa. No outro ano, exatamente um ano depois, tudo tipo batidinho assim, de ano em ano, mês de agosto é terrível. Eu tive que retirar a outra, então eu não tenho nenhuma trompa. O que sobrou pra gente era fazer a fertilização, né? Não, eu tenho os ovários, eu tenho o útero, tenho um marido, que tá tudo ok, então, né?
Então era foi o que sobrou pra gente. E é engraçado isso, assim. Eu tenho amigas que falam, ai, eu não sei se eu continuaria, se eu não teria desistido. Eu tenho uma amiga que até a gente conversando, você falou assim, talvez eu pensaria em adoção. Eu já conversei com uma psicóloga sobre isso. Eu nunca pensei em adoção. E não é porque desmerecer ou não a adoção. E eu fui conversar com a psicóloga exatamente por isso, sobre isso, né? E ela falou que assim, tem gente que só quer quer ter uma criança, quer ter um filho, independente de como venha, né? Aham. E para essas pessoas, a adoção, ela preenche completamente. Agora, quem quer ter a experiência de estar grávida, de parir, de amamentar, embora até adotando, algumas mulheres conseguem amamentar, né? A adoção, ela não preenche se a pessoa já não tem esse interesse, já não tinha um interesse anterior em adotar. Eu tenho amigas que, independente de ter filho ou não, falam, eu quero adotar. Então, se elas não conseguirem ter, a adoção, ela vai preencher por completo, né? O sentimento que elas têm de ser mãe. Em compensação, a gente fala em adoção e parece uma coisa simples, porque tem muita criança. Não é. Eu tenho uma amiga que Não. entrou na fila de adoção e nesse meio tempo, enquanto ela estava na fila, ela conseguiu dinheiro, fez a fertilização e tem gêmeos. Então, e aí saiu da Nossa, fila, porque com dois... eu também já tive essas inspirações de adotar, e depois que você olha o processo e fala, meu Deus, né? E Quanto tempo eu vou esperar? isso também. As pessoas que entram nessa fila de adoção, elas estão gestando desde o momento que assinam, só que elas não sabem se essa gestação vai ser de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Também é angustiante, porque ela tem que estar sempre pronta, né? Vai vir uma ligação e ela tem que ir lá e pegar essa criança de um dia para o outro. Eu não sei se diminui o fardo, entendeu? Se a gente for quantificar assim, o quanto que é desgastante, porque eu também nunca estive nesse outro lugar, né, de estar esperando uma criança num processo de adoção. Mas para mim, tem algumas coisas, em algumas coisas da minha vida, que eu não penso muito para fazer. Me parece que é só esse caminho que eu tenho para seguir, sabe? Não me parece um caminho com bifurcações. É uma linha reta que eu tô traçando. Às vezes tem um buraco, eu tenho que pular, né? A ponte cai, mas... Você considera que esse processo todo, essa jornada que você viveu, foi uma jornada de cura para você de alguma forma? Porque a gente vendo as questões do sagrado feminino e como que a mulher se desenvolve nessa jornada e as curas que ela tem que fazer para chegar lá naquela meta, né? De ter um filho, por exemplo. Isso motivou você a procurar dentro de você todos esses porquês, né, de toda essa experiência e trazer para o plano espiritual, não sei que crenças você pratica, mas você conseguiu fazer algum link, alguma relação com isso? Então, eu fiz de tudo já, né? Eu sou católica. Então eu tenho santos, vela, tudo santo tão encaminhado já, tá todo mundo. Meu pai, eu ligo pro meu pai às vezes por vídeo, ele tá no mercado, tava, né, antes da pandemia no mercado, e aí tava com alguma amiga que eu nunca vi na vida, ouvi muito pequena, e aí falava, olha, fulano de tal, daí a amiga fala assim, tô rezando pra você, tá? Tô rezando pra você. Eu falo, pode rezar. Né? Eu aceito todas as rezas. E tem algumas pessoas que falam assim, ai, eu não gosto de comentar, tal, porque às vezes as pessoas têm uma energia ruim. Tem tantas pessoas querendo tanto o meu bem que eu não acredito que e assim, por que alguém vai querer meu mal? Mas supondo, né, que eu esteja nesse ponto, assim, de ser odiada por alguém, não acredito que tem uma compensação. Eu conheço muito mais pessoas, eu conheço pessoas que querem meu bem, né? Essas possíveis que não querem, eu nem conheço. Já fizemos novena, né, Fá? Mas assim, eu já fiz, dependendo da fase, depois da primeira FIV, que não deu certo, eu fiz uma constelação individual. Aí
quando eu fui fazer a segunda, fiz reiki, aurico, em todo o processo. E aí chegou uma hora e também não deu certo. Daí eu falei, não quero mais nada. Não quero mais nada, porque não. Me parece também nesses processos, também agora, recentemente, fiz um atendimento com a Paty Loyola, de meio que de aceitação também de todo esse processo, né? Porque assim, a gente precisa acreditar em algumas coisas, né? E quando algumas pessoas falam, assim, quando a gente fala curar algumas coisas, parece que ou, assim, eu já ouvi, você precisa, de uma professora de yoga que eu gostava muito, você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa. Aí eu fico pensando assim, mas que mulher que quer engravidar, que vai pensar uma coisa que vai matar o próprio filho? É criminoso você falar isso para uma pessoa que acabou de perder um bebê, sabe? Pois é. É você colocar a culpa nessa... você está colocando culpa Da na pessoa que mãe, tá da em mulher. luto, na mulher, na mãe, Sim. como se ela fosse responsável. Se fosse assim, tantas mulheres que querem abortar mesmo, abortariam assim, né? Com o pensamento. Não precisava fazer nada. Então, quando a gente fala em processo de cura, eu não me enxergo machucada ou com algum problema. Isso para mim está bem claro, assim. Os problemas que eu tinha era a trompa obstruída, que podia ser decorrente de uma questão sanguínea lá que eu tinha. E enfim, né? Então eu não enxergo isso. Tipo, essa culpa não é minha, não. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, cada processo que vem, e eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ele vai deixando a gente com carinho, né? Até agora eu tô fazendo terapia para dar uma amaciada nesse calo, para dar uma lixada, sabe? Uhum. Como que Importante. você, por mais perseverante que eu seja, como que você mantém a perseverança sem lembrar dos fantasmas? Porque eles existiram, né? Será que eles vão existir de novo? E daí, como que você dissocia? Como que você vai para uma próxima tentativa pensando só naquela tentativa e não nas demais? No histórico, Não, né? Poder tirar o medo. Poder ir exatamente. sem medo, tranquila, que é mais uma nova experiência, que vai dar tudo certo. Quando a gente está falando em fertilização, infelizmente a gente está falando em tentativas, porque a ciência ela domina até um pedaço e depois ela entrega para Deus. Ela não pode fazer. A cola não é a ciência que dá, né? Não descobriu ainda como fazer essa pega. Provavelmente, quando descobrir, vai ser assim: vai fazer no laboratório até um pedacinho, vai colocar lá dentro, deixa você no laboratório e depois sai. Então, nem assim é simples. É lógico que a gente está falando de uma situação. Eu sou privilegiada por poder passar por todo esse processo sem ter que ficar fazendo conta se eu vou poder pagar ou não próximo, né? Porque eu ainda penso nas pessoas que às vezes vendem um carro para fazer uma FIV e não dá certo. E daí não tem como Tem você ter muitas. ânimo para a próxima se você, embora existam algumas coisas sociais e tudo mais, mas tem uma fila, né? Como que você tem ânimo para uma próxima tentativa se você não sabe de onde tirar, né? Então, nesse sentido, lógico que não é assim, eu estou nadando em dinheiro. A gente tem uma situação confortável e a gente faz escolhas. Então, a nossa escolha a nossa casa tá precisando de uma reforma e vai ficar precisando, porque não é a nossa prioridade. O nosso carro está mais velho e vai continuar mais velho, porque não é a nossa prioridade. Todo mundo antes da pandemia estava indo viajar, agora todo mundo está sabendo como é a gente, ficar dentro de casa. Né? E é isso. A gente não faz, a gente vai viajar na casa da minha família. São escolhas que a gente faz, mas são escolhas que a gente faz pensando, até a gente teve uma conversa recente que era mais ou menos assim,
né? Antes a gente pensava, tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro. Tem que guardar dinheiro para quê? Né? Pensando, porque às vezes a gente vai contar que vai fazer uma fertilização e a pessoa fala, nossa, vai gastar tanto dinheiro. E assim, um filho tem um preço, né? Se você tem essa opção, Um se você tem... sonho, a questão é o sonho, né? Qual é o preço do seu sonho, qual é o preço da sua realização? Não existe, não tem como medir. Exatamente. E existem, e assim, para as pessoas que não têm condição de fazer, existem meios de conseguir. Eu esqueci o termo, assim, mas como se fosse uma FIV social, com preço reduzido, a pessoa só paga o remédio. Tem vários médicos que atuam assim. Uhum. E essa retidão, essa perseverança, ela se refletiu no teu trabalho, na tua empresa? Você sente que toda essa jornada te ajudou você falou de maturidade, né? Porque depois de 7 anos, a gente tem alguns calos e a gente já entendeu como é que funcionam algumas coisas. Como você pode trazer isso para essas mulheres que estão nesse caminho, né? Como isso foi importante para você? A gente não tem muito tempo, só para te deixar, temos 8 minutos. Então, deixa eu dar uma super resumida. Mas, assim, é muito importante que você tenha essa rede de apoio também dentro do trabalho, alguém que te suporte, porque a gente precisa de tempo também para assimilar algumas coisas. Ou quando você está fazendo um tratamento, você precisa de um tempo. Às vezes eu preciso me ausentar da empresa. Hoje a gente consegue fazer muita coisa por fora, mas quando você tem uma produção para lidar, você precisa ter alguém ali olhando, né? E cuidando. Então, na minha empresa, o que eu percebo quando eu estou focada, eu tenho uma venda, desempenho. Às vezes eu vendo mais só de estar focada, não é nem que eu fiz alguma ação a mais, sabe? Eu vi isso, mexi um negocinho aqui no site, coloquei esse post e o negócio vai movimentando. O que eu aprendi ao longo desse processo quando eu tenho energia, eu trabalho com tudo que eu tenho, com mais, assim, eu faço 3 vezes. Porque quando eu não puder fazer, tudo bem, eu já fiz um pouquinho antes, então tá ok. E em caos, assim, a gente vai descobrindo uma coisa que me ajudou muito assim, o que realmente importa, né? O que realmente importa? O que a gente faz para resolver esse problema? Porque assim, a cliente ligou que o correio não chegou, qual que é a situação? Eu vou conseguir resolver. Como que eu consigo resolver? Eu consigo eu consigo esclarecer para ela onde está, pelos correios, eu consigo ver com os correios se foi extraviado ou não. Eu posso enviar um outro produto e depois peço esse de volta. Mas adianta eu ficar louca? Não adianta, né? Tem algumas coisas que... não chegou a matéria-prima, tal, não sei o quê. Paciência. A gente vai ter que dar, né? Na hora que chegar, a gente faz. Algumas coisas são realmente desesperadoras quando você lida com produção, com venda e tal. Mas todo esse processo me faz olhar com mais clareza para as coisas como elas realmente são e o que realmente importa, né? Para a gente filtrar, porque de essencial mesmo são poucas coisas, até dentro da empresa. Poucas coisas são essenciais. A gente consegue, tá bom, esse aqui eu não faço hoje, esse aqui eu faço depois, tal. O que é essencial? Agora só dá para ficar 1 hora na empresa e vai ter que fazer aquilo. Então é isso. Foco, né? Foco. E essa pandemia prejudicou alguma coisa em relação aos fornecedores? Porque eu me vi louca muitas vezes aqui em relação aos fornecedores, porque umas coisas triplicavam de preço, assim, do nada, ou não tinha no Brasil inteiro para você comprar aquela coisa específica que você usa. E haja paciência, né? Sim. Sabe o que aconteceu? Em março, eu sabia que não ia, sabe, que não ia ser uma coisa rápida, igual todo mundo estava achando. Então, quando São Paulo fechou, no dia 17 de março, bem naquela semana, eu liguei para todos os meus fornecedores e eu fiz compra. Eu quero isso, não sei o que. Não. Eu comecei a ter problema com o fornecimento do meu atualhado, que é das minhas toalhas, do meu desfraude, no final de junho.
E aí eu tive que ir buscando outros fornecedores. Então, por exemplo, o atualhado, eu tô com problema porque ele é feito de algodão. E o que está acontecendo? O algodão, o produtor de algodão está querendo vender em dólar, que está ganhando muito e não está entregando para tecelagem. E aí o que acontece? Fica sem atualhado. O pedido que eu fiz no começo de julho, eu recebi ontem. Nossa, Nesse tempo, eu fiz 2 pedidos de um outro fornecedor, porque esse fornecedor que me entregou ontem é do Nordeste. Eu fiz 2 pedidos de um fornecedor do Sul e já chegou. Já chegou. Um chegou, eu falei, não, vou pedir só um, porque o outro já vai chegar. Acabou, eu tive que pedir de novo. Chegou o dele antes do que aquele do Nordeste. E aí, agora eu recebi. Daí, o que eu fiz, né? Antes, eu já tinha... em agosto, quando eu vi que estava nesse desespero, eu falei que eu quero fechar, aumenta tantos rolos, eu quero outubro, novembro e dezembro. Só consegui fazer outubro. Aí, quando ele liberou novembro e dezembro, eu aumentei mais rolo e fiz novembro e dezembro. Porque eu não sei como que vai estar o dólar, né? Eu não sei como que vai ser ali. Eu nem sei se eu vou receber em outubro, né? Certo, porque se o meu de julho eu recebi... Pode ser que eu receba o de outubro, eu recebi em dezembro, e aí eu vou pedindo desse outro fornecedor. Então, a nossa, assim, acabou. Agora eu devo estar com uns 20 rolos de atualhado. Quando eu tiver com 5, eu tenho que fazer um pedido do outro fornecedor, que é mais rápido. Mas eu gosto mais do meu fornecedor do Nordeste. Os dois são bons, mas eu gosto mais do Nordeste. E o meu fornecedor de malha, eu fiz um pedido em uma semana, na outra semana, ele me mandou uma mensagem que estava encerrada as vendas do ano. opa! Aí eu falei assim, mas e o meu pedido? Não, esse a gente vai entregar. Então tá bom, então encerro do ano, mas só me entrega esse. Mas eu acho que eles vão abrindo, sabe? Eles encerram por uma questão de desespero e conforme vão recebendo mais produto, eles devem voltar em novembro a fornecer alguma coisa. Mas daí vai te dar dando frio na barriga, ainda mais com a questão da Bela Gil, né? Tipo, oh meu Deus, e se surgirem muitos pedidos, o que vai acontecer? Sim, por sorte, o atualhado que vai da Bela Gil é do sul. Ah, Esse chega rapidinho. Esse é bem rápido que mesmo, eles bom. demoram 15 dias e tá ok. Isso é legal no decorrer do processo de crescimento, a gente entender que os processos produtivos às vezes dão pane, né? E a gente tem que aprender a se ajustar, a se programar dentro da nossa loucura de rotina. E você, só aproveitando aqui os últimos minutinhos que a gente tem para você falar um recadinho assim para nossa rede de mulheres, como é para você estar nessa rede, o que você quer deixar, né, de recado. Uhum. Bem, assim, a gente trabalha muito com mulher, né? Nas feiras sempre mulher e tal. Então, tantas pessoas que sofrem por ter um ambiente de trabalho que sofre com machismo e tal. Quando a gente empreende, a gente tem a sorte de ser a nossa própria chefe, né? Então, é um problema a menos. E eu percebo que a gente está aqui, né? A maior parte das pessoas do portal são de Curitiba. Como é forte, né? Essa questão do empreendedorismo materno aqui em Curitiba. Todo mundo se conhece, você conhece uma pessoa, você vai chegar em outra. É tão importante fazer essas conexões. Eu acredito que quanto mais. Hoje não dá para fazer feira, mas tem grupos e oportunidades para conseguir uma integração maior. Nossa, não teve um curso que eu fiz, um evento que eu fui, que eu não conhecia alguém que em algum momento foi importante para mim, sabe? Ou para passar uma dica, ou para me ajudar com alguma coisa, ou para passar o contato de alguém. A gente sempre vai somando, né? Eu acho muito importante aumentar a teia e se fortalecer em relação a contatos, conhecer o modo como as pessoas fazem, por que elas fazem. Acho isso fundamental. Então, se eu puder dar uma dica, agora que não dá para sair, procure se integrar de alguma maneira, nem que seja mandando uma mensagem, entrando em algum grupo.
E quando eu puder sair, não perca uma oportunidade de ir para um curso, para uma reunião, para um evento, uma confraternização, porque sempre vai encontrar alguém que possa acrescentar, né? A gente não pode desmerecer as pessoas, achar que porque aquela pessoa agora é menor, ela não tem nada para te oferecer em troca, né? Sim. Todo mundo acrescenta. Tássia, gratidão. A gente tem 7 segundos. Eu quero te agradecer muito. Foi uma honra